Oi, queridos! Bom, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de geografia, agora falando a respeito da atmosfera. Bom, quando a gente fala a respeito da atmosfera, a gente tem que lembrar que é uma camada gasosa, composta principalmente de diversos gases que são essenciais à manutenção da vida na Terra e que a gente vai ver que tem as suas características particulares, tem camadas e cada uma dessas camadas tem a sua importância. Bora lá? Bom, sobre a característica. A atmosfera é o nome dado à camada gasosa que envolve os planetas. No caso, a atmosfera terrestre ela é composta de inúmeros gases que ficam retidos por causa da força da gravidade e do campo magnético que envolve a Terra. Bom, como a gente viu no capítulo anterior, a gente sabe que a Terra passou por um processo evolutivo. E esse processo evolutivo, a gente estuda aqui há diversos sistemas que compõem. A gente vai ter a hidrosfera, a gente vai ter a litosfera e principalmente que a gente vai estar estudando hoje a respeito da atmosfera, que vai ser essencial para a manutenção de vida na Terra. Bom, a água e o gás carbônico presentes no ar, eles absorvem parte dos raios infravermelhos emitidos pelo Sol e são responsáveis pela retenção de energia térmica na atmosfera, juntamente com o gás metânico e o óxido nitroso, deixando o planeta aquecido e possibilitando a existência de vida na Terra. Ou seja, a gente vai ver que dentro da atmosfera são diversos gases que são fundamentais para que a manutenção da vida seja mantida e principalmente para o desenvolvimento da vida humana na Terra. Bom, sobre essas camadas, cada uma dessas camadas, quanto maior a altitude, a gente vai vendo a variação de temperatura, a gente vai vendo as características e o que ocorre dentro de cada uma delas. Bom, sobre a troposfera. É a camada da atmosfera em que vivemos e respiramos. Ela vai do nível do mar até 12 km de altura. É nessa camada que ocorrem os fenômenos climáticos, como chuva, relâmpagos, enfim. É também na troposfera que ocorre a poluição do ar, ou seja, a emissão desses gases poluentes que atingem a camada de ozônio. Os aviões que transportam cargas e passageiros, eles voam nessa camada. E a temperatura ela pode ir de 40 graus Celsius até menos 60 graus Celsius. Lembrando que quanto maior a altitude, menor a temperatura. A próxima camada ela é muito importante. A gente viu que na troposfera onde nós vivemos, já na estratosfera, a gente vai ver que existe principalmente a camada de ozônio. Ela vai ocupar de 12 km de altura até 50 km de altura. Na estratosfera vai se localizar o quê? A camada de ozônio, que funciona como uma espécie de filtro natural, ou seja, é como se fosse uma proteção natural do nosso planeta, principalmente contra os raios ultravioletas. Aviões supersônicos e balões de mediação climática, eles podem atingir essa camada da estratosfera. Bom, sobre a mesosfera. Essa camada tem início no final da estratosfera e vai de 80 km acima do solo. A temperatura varia de 10 graus Celsius até menos 100 graus Celsius. É onde ocorrem as estrelas cadentes, quando rochas que penetram a atmosfera terrestre se incendeiam devido à enorme resistência do ar. Bom, além dessa questão dessas estrelas cadentes, que são nada mais do que meteoritos, meteoros que invadem a Terra, a gente vai ver também outros fenômenos climáticos, mas são essenciais, e lembrando que quanto maior a altitude, menor a temperatura. Bom, sobre a termosfera. Ela é a camada da atmosfera mais extensa e é uma camada que atinge temperaturas altas, pois nela há oxigênio atômico, gás que absorve energia solar em grande quantidade. As temperaturas na atmosfera elas podem atingir 1000 graus Celsius. Aí você pergunta, professora, mas quanto maior a altitude, não é menor a temperatura? Sim, mas também quanto maior a altitude, mais o ar se torna rarefeito, ou seja, torna-se escasso, principalmente de oxigênio. Nessa camada, o que acontece? É um oxigênio atômico e ele acaba absorvendo a energia solar, fazendo com que a temperatura aumente de maneira brusca. Bom, sobre a exosfera. É a camada que antecede o espaço sideral. Vai do final da termosfera até 800 km do solo.
Nessa camada, as partículas se desprendem da gravidade do planeta Terra. As temperaturas podem atingir 1000 graus Celsius, aquela questão, o ar se torna mais rarefeito. É formada basicamente por metade de gás hélio e gás hidrogênio. Na exosfera ocorre o fenômeno da aurora boreal e também permanecem os satélites de transmissão de informações e também telescópio espacial. Bom, a gente fala principalmente no hemisfério norte, vai ser visto esse fenômeno da aurora boreal, que são a questão dos gases, da transformação e da incidência solar sobre eles, causando toda aquela imagem belíssima. Outra coisa que a gente observa é que nessa camada que vai estar muitos dos satélites que transmitem as nossas imagens, que principalmente tem a questão das ondas de rádio, sinal de internet, enfim, é a partir dessa camada. Bom, sobre a camada de ozônio. Você já viu o ozônio? Provavelmente não, pois como o ar ele é invisível. O ozônio é um gás formado de oxigênio concentrado. Ele é tão leve que para ir acima da Terra, que fica acima da Terra na atmosfera, a muitos quilômetros de altura, e existe um manto desse gás chamado camada de ozônio. É como eu falei inicialmente, essa camada é como se fosse uma rede protetora da Terra, principalmente porque nós não podemos receber grandes quantidades de incidência de raios ultravioletas. Então essa camada ela vai dar uma parte protetora. Por que fala que essa camada está com buracos, podemos assim dizer? Porque a gente sabe que quanto mais é emitido gases poluentes, eles vão atingindo essa camada, fazendo com que venha tirar a proteção natural existente na atmosfera para a preservação da vida humana. Bom, camada de ozônio é como se fosse um filtro de proteção que o planeta Terra tem lá em cima para proteger a vida aqui embaixo. Ela deixa passar o calor e a luz solar, mas impede que raios ultravioletas do Sol cheguem à superfície terrestre. Quando esses raios ultravioletas conseguem ultrapassar a camada de ozônio, eles queimam as plantações, destroem células vivas e podem provocar câncer de pele. O que hoje acontece é a questão do buraco na camada do ozônio, como eu falei para vocês. Pessoal, essa proteção ela é essencial para que plantações não venham a ser atingidas e também não venha a haver a destruição dessas células. E também para que a população não venha a estar mais vulnerável a doenças como câncer de pele e outros. Bom, mas qual é a composição da atmosfera? Eu falei para vocês que é composta de diversos gases. O principal deles é o nitrogênio. A gente tende a imaginar que é o oxigênio que é o principal. Não, nitrogênio com 78%. Depois a gente tem uma parcela de oxigênio. Temos, em menor quantidade, gás carbônico e também o vapor de água. Bom, agora sobre a questão da formação dos ventos. A gente falou da atmosfera, falamos de cada uma das suas camadas. Agora vamos estudar sobre a questão dos ventos. O Sol ele aquece a superfície da Terra. Essa aquece os gases do ar. A camada de ar aquecida próxima da superfície sobe para a parte mais alta e vai se esfriando. O ar frio desce para ocupar o lugar do ar quente que subiu. O ar frio desce até a superfície terrestre, se aquece e sobe, começando tudo novamente. É um ciclo. Lembrando que esse ar frio ele é mais denso, por isso que ele desce rapidamente. E esse movimento constante dá a origem aos ventos e também a questão das diferentes temperaturas. Por exemplo, a gente vê aqui no livro de vocês alguns termos, como por exemplo, essa zona ZCIT, que é uma zona de convergência intertropical, ou seja, vai ser a convergência desses ventos no hemisfério norte e esses ventos no hemisfério sul. Outro termo que a gente vê no livro de vocês é a questão da célula de Hadley, que vai ser principalmente a concentração desses ventos e o isolamento deles próximo à linha do Equador, que é essa região tropical do planeta. Então essa região ela vai ter a característica própria, os ventos, o clima, tudo isso vai ser particular dessa região, principalmente devido a essa formação própria desses ventos através dessa questão da célula Hadley. Outra coisa que a gente vai ver com bastante frequência as células de Ferriol, que vão ser esses ventos formados principalmente nas zonas polares, Polo Sul e Polo Norte do nosso planeta, ok? Bom, o vento também se forma devido a diferentes pressões.
O ar se desloca de áreas de alta pressão para regiões de baixa pressão, uma região de baixa pressão próxima à linha do Equador. Altas pressões nos polos. Áreas frias têm uma maior pressão e áreas quentes têm uma menor pressão. Áreas quentes, incidência maior solar, linha do Equador. Pronto. Baseado nisso, a gente tem alguns tipos de ventos. O vento ele pode ser considerado como ar em movimento. É um termo bem antigo que se utiliza. O que é o vento? É o ar em movimento. E é o resultado principalmente dos deslocamentos de massas de ar, derivados do efeito das diferentes pressões. Essas pressões elas têm uma origem térmica, estando diretamente relacionada à radiação solar. E aí algumas coisas vão influenciar, por exemplo, continentalidade, maritimidade, latitude, altitude, amplitude térmica, entre outros. E esses diferentes tipos de ventos eles vão ser ocasionados por alguns fatores: pressão, temperatura e a velocidade da camada de ar. Bom, aí a gente vai ver os diferentes tipos de ventos. A gente tem uma brisa, que é um vento de pouca intensidade. A gente tem um ciclone, caracterizado por tempestades violentas que se produzem em regiões tropicais ou subtropicais. A gente vai ter o furacão, que a velocidade chega a atingir a 119 km por hora. E a sua curva se assemelha de uma parabólica, literalmente aquele movimento espiral. A gente também tem a questão do tufão, que é o nome que se dá aos ciclones formados no sul da Ásia e na parte ocidental do Oceano Índico. É o mesmo que furacão, só que na região equatorial próxima ao Oceano Pacífico. Outra coisa que a gente vê também é a questão dos tornados, que é o mais forte dos fenômenos meteorológicos, menor e mais intenso que os demais. A velocidade dos ventos chegam a atingir a 500 km por hora. Outra coisa é a questão dos vendavais, que causam grandes destruições e atingem a 150 km por hora. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Vou colocar uma atividade lá no nosso grupo. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês.